Shalom, povo amado, graça e paz, boa noite. Nós louvamos a Deus pela sua presença, por você estar conosco nessa noite. Amém. E nós cremos que algo sobrenatural da parte do Senhor será ministrado aos nossos corações dessa noite, porque quem fala é o Espírito Santo. E nós cremos que o Senhor tem bálsamo para as nossas vidas nessa noite. Amém? Amém. Você que está nos acompanhando, muito obrigado, muito obrigada pela sua presença aí do outro lado da tela. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que não seja apenas mais um momento de uma live, mas que seja um momento divisor de águas na sua vida, na sua história. Nós estamos começando um mês profético, pastora. E é interessante que o inimigo, ele traz alguns conceitos para desfazer aquilo que Deus fez. O mês de abril é o único mês do ano que começa com uma declaração no senso comum, que é uma declaração de mentira. Mês de abril, dia 1º de abril, é conhecido como dia da mentira. Pois eu vou te provar biblicamente hoje que o mês de abril é um dos meses que mais flui a verdade de Deus sobre a humanidade. Aleluia. O mês de abril é o mês da verdade. E nós estamos iniciando esse tempo onde nós estamos declarando, um tempo em que nós estamos declarando que a crise vai cessar, que essa peste ela vai ser extirpada da nação, que nós teremos um grande livramento da parte do Senhor. Abril é profético. Abril é um mês profético tanto para os judeus quanto para os cristãos. É um mês que traz uma importância sobrenatural para o relógio escatológico, o relógio espiritual que movimenta o universo. Eu não falo do relógio que marca o tempo Cronos, esse medido pelo relógio, as horas. Eu falo sobre um relógio que marca o tempo Kairos, o tempo de Deus. O tempo que é chamado tempo de eternidade. Um tempo que não pode ser contado porque ele não tem início, não tem meio e não tem fim. E Jesus é tão maravilhoso que ele sai da eternidade e ele vem e habita com a humanidade dentro do tempo Cronos. Sai da eternidade e entra no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Jesus é maravilhoso, Jesus é a nossa redenção e nós estamos debaixo desse sangue precioso, desse sacrifício sobrenatural que é o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. O sacrifício que nos redime e que faz com que a nossa visão seja apontada na direção dos céus. Eu quero trazer para você nessa noite uma palavra da parte de Deus, mas eu quero te dar alguns dados bíblicos para você entender a importância profética do mês de abril nas nossas vidas. Mês de abril é um mês profético na vida do povo de Deus. No calendário judaico, o mês de abril é chamado de Abib, mês de Abib. Abib, dentro da Bíblia, é o mês dos grãos recém-amadurecidos, ou seja, o mês de Abib é o mês da grande colheita, da fartura, da prosperidade. Está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 4, Êxodo 23, versículo 15. Abib ou Abril é o mês da prosperidade de Deus. E um fato interessante, senta aqui, pastora, para a gente conversar sobre isso. Um fato interessante, Abib para os judeus é o mês que dá início o calendário eclesiástico. O calendário cristão do povo judeu, Abib ou Abril é tido como o primeiro mês do ano judaico, do ano eclesiástico, e tido como o 7º mês do ano
do ano civil. Ou seja, os judeus eles marcam o início das suas atividades eclesiásticas a partir do mês de abril. E nós temos profetizado que dia 12 de abril, que é o dia da Páscoa, nós vamos falar sobre isso aqui mais uma vez, é exatamente o tempo que nós vamos voltar às nossas atividades eclesiásticas. Amém. Nós vamos voltar a congregar, nós vamos voltar a adorar o Senhor. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, comemorar a Páscoa. Amém. Com um significado espiritual tão profundo como nunca comemoramos. Oh, glória, eu creio nisso. Creio. Porque abril significa o início das atividades eclesiásticas, as atividades do templo para o povo judeu. E o 7º mês do ano civil do povo judeu. Quando Neemias sente o chamado de Deus para ir a Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém, ali após o cativeiro babilônico, a Bíblia diz lá em Neemias capítulo 2, versículo 1, que Neemias foi autorizado pelo rei para ir a Jerusalém, restaurar a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, exatamente no mês de abril, Glória que a naquela época passou a ser chamado mês de Nissan. Foi no mês de abril que Neemias foi para a cidade, fez um diagnóstico da cidade, reergueu os muros da cidade, restaurou a identidade espiritual, social e política do povo de Deus. Chegou o tempo da restauração das cidades. Chegou o tempo da restauração dos estados. Amém. Chegou o tempo da restauração espiritual dos países. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus está repetindo uma lacuna da história nos nossos dias. E eu vou te provar biblicamente hoje que nós somos privilegiados por estarmos vivendo esse tempo. Você sabe por quê? Porque tempo de crise é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. Tempo de crise é tempo das oportunidades. E glória. Aleluia. Mês de abril, mês da prosperidade, mês da colheita, mês das primeiras espigas que são amadurecidas. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Os relatórios estão dizendo que o desemprego no nosso país vai aumentar. Os relatórios estão dizendo que as pessoas vão passar necessidade e fome, pois eu quero declarar que o mês de abril será o mês de uma grande prosperidade. Amém. Sobre a nossa nação. Amém, o nosso Senhor. Povo será abençoado, todos terão fartura, nós Aleluia. Não passaremos necessidades em nome do Senhor Jesus, porque o mês de abril é um mês marcado por Deus para que o povo prospere e para que o povo se volte para o Senhor. Oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ali, em Números, aleluia, Deus pede ao povo que fizesse uma aliança de um jejum. E eu quero nessa noite te conclamar a um jejum. Eu quero que esta informação, ela seja propagada para a nação. É muita ousadia da minha parte? Pode ser. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Quando o povo entrou no mês de abril, que Deus falou sobre a prosperidade, sobre a grande prosperidade que Ele ia trazer sobre o povo, Deus pediu uma coisa ao povo. Deus pediu que o povo comesse pão sem fermento. Eita. Que naquele voto o povo não tocasse em fermento. E isso tem um significado espiritual. A Bíblia diz que o fermento, ele adultera a massa. O fermento corrompe a estrutura da massa. A Bíblia chama o pão sem fermento de pão asmo, ou ázimo. O pão sem fermento. Em Êxodo capítulo 23, versículo 15, a palavra diz: a festa dos pães ázimos guardarás. Deus disse, olha, comemorem uma festa, façam uma festa espiritual dos pães sem fermentos. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, abril, porque nele saístes do Egito,
e ninguém apareça vazio perante a mim, diz o Senhor. Deus disse, olha, faça um jejum de fermento durante 7 dias. E não vá ao culto de mãos vazias. Tragam ofertas a mim. Êxodo 23:15. Vou ler novamente para você entender a palavra. A festas dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, ou seja, pães sem fermentos, como te tenho ordenado. E ao tempo apontado do mês de Abibe. Sabe qual é o tempo apontado do mês de abril para esse ano? Dia 12 de abril, comemoração da Páscoa. Aleluia. Nós voltaremos ao templo. Amém, eu creio. E a palavra diz, e ao tempo apontado do mês de Abibe, do mês de abril, porque nele saístes do Egito, ou seja, nele vocês saíram de uma grande tribulação, nele vocês foram livrados de uma grande praga, nele vocês tiveram o meu livramento debaixo do sangue do Cordeiro. Se volte para o Senhor e ninguém apareça ao templo de mãos vazias perante ao Senhor, diz a palavra de Deus em Êxodo 23:15. Isso é para quem entende coisas espirituais. Deus está marcando um relógio profético para o mês de abril. Nós estamos no mês que será determinante para todos os meses do ano que nós vamos viver daqui para frente. Aleluia, Senhor. Todos aqueles que tiverem discernimento espiritual vão entender que cada dia de abril é um dia profético. E eu quero começar hoje, no dia 1º de abril, onde o mundo declara que é o dia da mentira. Eu quero começar dizendo que é o dia do estabelecimento da verdade do Senhor sobre essa nação. Você será abençoado no mês de abril. Eu quero te convocar para esse jejum de 7 dias de fermento. Nós não tocaremos em nada que tem fermento durante 7 dias. Nossa alimentação será diferenciada. Nós não comeremos pão com fermento, baseado em Êxodo 23:15, numa aliança com o Senhor, porque a ausência de fermento significa abrir mão do pecado, porque o pecado adultera a nossa alma, o pecado afeta o nosso corpo, assim como o fermento adultera a massa, leveda a massa. Eu quero que você entenda essa revelação e eu quero que você entre nesse jejum comigo. Amém, Senhor. Mas pastor, para que um jejum? Um jejum porque aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Aquilo que nós declaramos aqui diante do Senhor é algo que o Senhor recebe. E tudo aquilo que Deus recebe da nossa parte, Deus responde de acordo com aquilo que Ele recebeu. Então é um sacrifício que nós precisamos fazer. Samuelzinho está pedindo socorro. Tá, mamãe. Vai lá dar socorro a Samuelzinho. Então, queridos, entenda isso. Abril não é o mês que começa com uma mentira. Abril é um mês que começa com a verdade. Êxodo capítulo 13, versículo de 1 a 4. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Deus disse: eu estou separando as primícias para mim, diz o Senhor. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mãos fortes o Senhor vos tirou daqui. Com a mão potente do Senhor, nós vamos sair dessa epidemia. Com a mão potente do Senhor, o Senhor vai nos tirar do meio desse caos. Com a mão potente do Senhor, todos os diagnósticos de crise que estão previstos para o Brasil não vão acontecer. Aleluia! Segundo a palavra do Senhor. Porque a palavra prossegue dizendo: portanto, não comereis pão levedado, não comereis pão com fermento. Hoje, no mês de abril, vocês sairão, diz a palavra do Senhor em Êxodo 13, de 1 a 4. Deus está dizendo: olha,
O mês de abril é o mês da saída. Mês de abril é tempo de sair de dentro do epicentro da crise. Mês de abril é tempo de sair do meio de tudo aquilo que tem parado o povo de Deus. Mês de abril é tempo de voltar ao templo para congregar. É o tempo de voltar à presença de Deus. 12 de abril, todo o povo de Deus estará nas igrejas. Já saiu o decreto presidencial, pastor? Eu não sei se saiu o decreto presidencial, mas o decreto do céu já foi assinado por Deus. Deus vai fazer isso acontecer e nós faremos grandes festas da Páscoa, celebrando ao Senhor no dia 12 de abril, que é o dia profético da libertação do Senhor sobre o seu povo. Mês de abril é tempo de saída e o Senhor vai nos fazer sair da geografia da opressão. Amém, Senhor. O Senhor vai nos libertar de todo o mal que tem acontecido sobre as nossas vidas. Amém, em nome de Jesus. Após o cativeiro babilônico, esse mês passou a ser conhecido, já disse aqui, como o mês de Nissan. E aí é onde Neemias entra em cena. Neemias capítulo 2, versículo 1, o texto diz: sucedeu, pois, que no mês de Nissan, ou seja, no mês de abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante do rei, porque Neemias era copeiro do rei. Ele disse: eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estava triste como naqueles dias. Queridos, nos últimos dias nós temos sentido uma necessidade muito grande de chorar na presença de Deus, porque o Senhor diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face. Essa quarentena é tempo de humilhação, de choro na presença do Senhor. O nosso espírito precisa ser tocado com uma sensibilidade que nos aproxima de Deus. Neemias estava nessa mesma condição, porque Neemias estava sendo copeiro na casa do rei, mas Neemias sabia que a sua nação estava destroçada, que o povo de Jerusalém estava sofrendo, e a Bíblia diz que Neemias foi à presença do rei levar vinho ao rei com tristeza, e aí o rei disse a Neemias: por que você está triste? O teu rosto está triste, você está doente? E ele disse: não é isto, senão tristeza do coração, meu rei. E o rei perguntou: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto? O rei pergunta a Neemias: por que você está triste? Ele diz: como não estaria triste o meu rosto? Estando a cidade, estando a nação, o meu lugar, a minha pátria, o lugar dos sepulcros dos meus pais, estando assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Como é, rei, que eu não vou estar triste se a minha nação está vivendo um tempo de crise? E a Bíblia diz que o rei olhou para Neemias e disse: o que você quer que eu faça? Ele disse: então, ó rei, eu vou orar a Deus. E orou. E o rei disse: se é do agrado. Ele disse ao rei: se é do agrado do rei, que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar e a cidade dos sepulcros dos meus pais, Jerusalém, para que eu reedifique. Foi no mês de abril. Abril é tempo de reedificar cidades. Abril é tempo de reedificar o Brasil. Abril é tempo de reedificar nações. Abril é tempo bíblico de restauração, de restituição. Amém. A Bíblia diz que no mês de Nissan, no mês de abril, Neemias foi para aquela cidade, reedificou os muros, restaurou a identidade política, a identidade espiritual, restaurou a dignidade daquela nação, e assim será sobre a nossa nação. A prosperidade do Senhor, a segurança do Senhor virá sobre o nosso povo no mês de abril. Amém. Receba o mês de abril como Amém. mês profético sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Porque é um tempo de edificar cidades, Glória a Deus. de edificar nações. Abril é o tempo, é o mês de levantar os muros contra tudo aquilo que nos ameaça.
Neemias, dentro de 52 dias, levantou os muros da cidade e os inimigos não pôde mais entrar naquela cidade. Abril é o tempo de edificar os muros, de blindar a nossa nação, de blindar o nosso povo contra todo ataque espiritual do mal. Amém, Senhor. Abril não é o mês da mentira. Abril é o mês das maiores verdades do céu. Abril é o mês da libertação do povo do cativeiro do Egito. Abril foi o mês da entrada do povo na terra prometida. A colheita de cevada, quando eles entraram na terra prometida. A palavra diz lá em Josué capítulo 3, versículo 15, que a colheita de cevada estava acontecendo no mês de abril. Os israelitas entraram na terra da promessa exatamente no tempo da colheita de cevada e começaram a comer dos produtos da terra no mês de abril. Ei, Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso, mas nós estamos entrando num tempo de conquista tão grande que o Senhor nos permitirá comer do melhor desta terra. Você que está preocupado com o seu emprego, com os recursos para o sustento, descanse no Senhor. Você vai comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz que ao passo que a colheita de cevada continuava nas colinas da Palestina, no mês de abril, quando eles entraram na terra prometida, nas planícies acontecia a colheita de trigo. Haverá prosperidade sobre a tua casa em nome do Senhor Jesus. Abril foi o mês da restauração dos muros. Abril foi o mês da morte e ressurreição de Cristo, que é o Cordeiro Pascal, que nos redime de todo e qualquer fermento chamado pecado e que abre a porta da eternidade para as nossas vidas. Abril não é o mês da mentira, abril é o mês da verdade. E nesse mês da verdade, eu quero profetizar sobre a sua vida uma palavra de verdade que vai te dar ânimo para que a nossa postura seja uma postura diferenciada nesses tempos. Joel capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Joel capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Lê aqui para mim, pastor, esse texto em nome de Jesus. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Amém. Essa é a palavra para o mês de abril. Aleluia. Esse é o decreto profético para as nossas vidas no mês Amém. da libertação, no mês da prosperidade, no mês da restituição de Deus. Nós sabemos que dias de quarentena mexe com relacionamentos. Dias de quarentena mexe com a nossa noção de tempo. Às vezes nós estamos aqui dentro de casa e um olha para o outro e diz assim, que dia é hoje? Esses dias são dias tão difíceis, queridos, que até a noção de tempo fica comprometida na nossa mente. Dias de quarentena são dias que mexem com as nossas emoções. Nós temos conversado com pessoas que estão vivendo dias difíceis nas suas emoções, porque o terror que tem sido liberado sobre a nossa nação é algo terrível. Ontem à noite eu tive que orar repreendendo toda a palavra e todo o decreto de maldição que é lançado sobre a nossa nação através de redes de televisão.
Nós precisamos ir de encontro a essas palavras de maldição com palavras de bênção. Nós precisamos ir de encontro a essas informações negativas com informações positivas. Nós precisamos ir de encontro ao descrédito, à descrença, com a fé que Jesus depositou em nossos corações. Ontem à noite, eu disse: eu vou parar para ouvir o discurso do presidente da República. E como já estava no horário, eu liguei a TV rápido e acabei entrando numa emissora de televisão que nós não assistimos aqui em casa. Como já ia começar o discurso, eu deixei naquela emissora de TV. O discurso, o presidente começou o seu discurso, fez um discurso categórico, um discurso de esperança, mostrando os riscos, mas também chamando a nação para uma postura de coragem. Assim que terminou o discurso do presidente da República, irmãos, eu entrei em pânico dentro da minha casa dentro de 30 segundos. Porque assim que terminou o discurso do presidente da República, entrou o jornal dessa emissora de TV e começou: relatórios negativos, relatórios negativos, relatórios negativos, e vai. 30 segundos depois, eu já estava com a minha alma impregnada com um sentimento de morte, uma sensação terrível. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Desliguei, mudei de canal, repreendi, porque nós estamos recebendo dentro das nossas casas informações que tem mais a ver com lixo do que com verdades que traz esperança. Nós precisamos nos alimentar nesses dias da palavra que vem dos céus. Amém. E não do diagnóstico que vem da boca dos homens. Porque mês de abril é o mês que Deus declara libertação sobre o nosso povo. Nós estamos com uma situação emocionalmente negativa na população brasileira nos últimos dias, pessoas entrando em pânico porque estas informações têm feito mal, os dias são maus, as pessoas estão se enfraquecendo espiritualmente, enfraquecendo as suas emoções, se tornando fracos em todas as circunstâncias. Nós temos lidado com pessoas que não estão conseguindo se reerguer nas suas emoções e espiritualmente por causa do turbilhão de informações terríveis que tem recebido. Nós não queremos transformar o momento ou o Brasil no país das maravilhas. Nós não estamos aqui no conto de fada. Nós precisamos ter noção da realidade. Mas nós precisamos fazer como Davi fez. Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de cima que vem a resposta. Não é da boca do jornalista. Não é da boca daqueles que conspiram contra os decretos de Deus. Mas é do Senhor que vem a resposta. Aleluia. Amém, Senhor. Então eu quero que você prepare as suas emoções, que você prepare a sua alma, o seu espírito para receber o novo de Deus no mês de Abib, no mês de abril, que é o mês das novidades, da fartura, da bonança e da libertação de Deus sobre a vida do seu povo. Amém, Senhor. Nós saímos de uma rotina marcada pelo nosso tempo, que é o tempo Cronos, para viver uma quarentena, que é o território das incertezas. E é exatamente nesse contexto que às vezes as fraquezas elas começam a se manifestar em formas de preocupação, em formas de ansiedade, de incerteza, de medo. E eu quero repreender nessa noite em nome de Jesus toda incerteza, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo que tem vindo sobre o seu coração, sobre a sua mente. Eu quero repreender em nome do Senhor Jesus, porque você vai passar o mês de abril dizendo o seguinte: eu sou forte. Essa é a palavra do Senhor descrita lá em Joel, que nós lemos aqui nessa noite. Diga o fraco: eu sou forte. Declare comigo aí nessa noite. Escreva aí no comentário em nome do Senhor Jesus. Declare: eu sou forte. Levante a sua mão direita para os céus e declare: eu sou forte. Deus estava dizendo
para Joel, diga para o povo, para manterem uma condição emocional e uma condição espiritual positiva, porque se o povo se enfraquecer emocionalmente, se o povo se enfraquecer espiritualmente, vão perder a guerra, mas se eles se mantiverem fortes espiritualmente, emocionalmente, eu vou lhes dar vitória, diz o Senhor. Amém. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Aleluia. Amém, Senhor. Eu quero te dar essa palavra nessa noite. Você é forte. Você é forte. Sabe por quê? Porque a palavra mesmo afirma: a alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto que a pastora leu em Joel capítulo 3 começa com uma afirmativa de Deus. Deus estava dizendo para Joel que estaria removendo o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Deus disse: olha, eu vou remover o cativeiro de Judá e Jerusalém. Deus estava dizendo: olha, eu vou remover tudo aquilo que prende esse povo. Eu estou arrancando o juízo que está sobre esse povo. Deus está declarando sobre a nossa nação, sobre o nosso povo: eu estou arrancando esta praga chamada Covid-19. Eu estou arrancando o cativeiro chamado desemprego. Eu estou arrancando o cativeiro chamado quebra da nação. Eu estou arrancando o cativeiro chamado miséria. Eu estou arrancando o cativeiro emocional, espiritual. Eu estou derrubando e arrancando o cativeiro que prende esta nação. Mas é interessante que quando Deus diz ali em Joel capítulo 3 que ele estaria removendo o cativeiro que estava sobre Judá e Jerusalém, Deus disse: olha, eu vou remover o cativeiro, mas esse povo precisa entrar numa batalha. Escreva isso aí: entrar em uma batalha. Entrar em uma batalha. Diga: eu vou entrar em uma batalha. Eu vou entrar em uma batalha. Mês de abril é o mês de entrarmos em uma batalha. Amém. Nós vamos começar um jejum de fermento. Amém. Você vai estar atento a isso. Você não vai comer fermento no mês de abril. Foi declarado na palavra do Senhor. E nós vamos entrar numa batalha. Esta batalha não é batalha contra carne nem sangue. Não é batalha contra pessoas, mas é batalha contra principados e potestades que têm atuado nas regiões celestes contra aquilo que Deus quer fazer na nossa nação e no meio do nosso povo. Isso. Nós vamos entrar numa batalha. Deus disse: eu vou arrancar o cativeiro do meu povo, mas eles precisarão entrar numa batalha. Eles precisam ser fortes. Eles precisam estarem fortes emocionalmente e espiritualmente, porque eles só vão prevalecer contra os seus inimigos se eles declararem que eles são fortes. Oh, Senhor. Você que tem enfrentado fraquezas, medos, angústia, tristeza, incerteza. Você que tem se achado fragilizado nesses dias, no meio de toda essa situação. Eu quero declarar a força do Senhor sobre a sua vida. Amém, Senhor. O texto que nós lemos é claro. Joel capítulo 3, versículo 1. É claro em mostrar que Deus estava lidando com pessoas comuns. Pessoas como eu e você. O texto mostra que Deus estava lidando com homens e mulheres simples, lavradores. Onde é que eu encontro isso? Deus levanta um exército de pessoas comuns, pastora. De pessoas simples. De pessoas que não tinham nem armas para lutar. E Deus disse: olha, vocês pegarão os recursos que estão sobre as suas mãos, as ferramentas que estão nas suas mãos, e vão transformar essas ferramentas em armas. Transformem ferramentas em armas. Vou ler o texto novamente para você entender. Proclamai isto entre o meu povo. Preparai para a guerra. Suscitai, levantai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas. Deus estava dizendo o seguinte: não tem arma não? Pega uma enxada e transforma numa espada. Façam lanças das vossas foices. Não tem arma não? Transforme suas foices em lanças.
Deus disse, pega enxadas e foices e transforme em espadas e lanças. Deus disse, pega a ferramenta de trabalho e transforme em armas. Aleluia! Pegue aquilo que está sobre as suas mãos, que você talvez acha que é pouco. Pastor, eu não tenho forças para lutar, eu não tenho habilidades para lutar, eu não tenho sabedoria para lutar. Pega um pouco de sabedoria, de habilidade, daquilo que Deus te colocou sobre as suas mãos. Pega isso e transforma numa arma poderosa e começa a guerrear no reino do Espírito. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar vitória com o pouco que está nas tuas mãos. Amém, Senhor. Nós não precisamos de muito para lutar no reino espiritual. A única coisa que nós precisamos para lutar no reino espiritual se chama fé e postura de coragem. Deus está levantando os corajosos. Deus não quer lidar com medrosos, mas Deus está dizendo, chamem os homens corajosos, aqueles que mesmo na sua fraqueza acreditam que podem ser fortes. Para uma batalha, transforme as suas espadas, as suas enxadas em espadas. Transforme as suas foices em lanças. E com espadas e lanças, diga o fraco, eu sou forte. Mas pastor, que espadas são essas? Que lanças são essas? Entenda uma coisa. Além de dar armas, espadas e lanças, além de dar estratégias ao povo para transformar suas ferramentas em armas, porque Deus é um Deus que dá estratégia ao seu povo, além de dar estratégia, Deus estava dizendo o seguinte, o meu povo precisa estar focado na fé, naquilo que eu posso fazer através da fé de cada um deles. Aleluia. Porque não adianta nada nós estarmos munidos de armas espirituais se não tivermos fé para a batalha, para a luta. E que batalha é essa, pastor? Que luta é essa? Nós vamos começar pelo nosso jejum de 7 dias. Segura aí, igreja. 7 dias sem fermento. A partir do 7º dia, não pode aglomeração, não tem problema. Nós vamos em dupla, nós vamos em trio para as ruas da cidade e nós vamos ajoelhar no meio das ruas da cidade, vamos levantar as nossas mãos para o alto e começar a clamar ao Senhor. Essa é a guerra que Deus está nos chamando para fazer, igreja. Aleluia. Não é uma guerra com armas humanas, mas é uma guerra com armas espirituais. Enquanto nós não formos para o joelho, enquanto nós nos humilharmos perante a cidade, enquanto não fizermos isso, Deus não vai restaurar a nossa nação, Deus não vai tirar o cativeiro sobre a nação. O povo de Deus precisa se levantar em humilhação e clamor ao Senhor. Oh, Jesus. Aqueles que não são espirituais entendem isso como loucura. Eu quero conclamar aos nossos irmãos e pastores aqui de Itagi, você que está nos ouvindo nesse instante, em nome do Senhor Jesus, nós começaremos amanhã 7 dias de jejum, de fermento. E a partir do dia 8 até o dia 12, nós sairemos pela cidade nos ajoelhando, no meio da rua, erguendo as nossas mãos para os céus e clamando ao Senhor. Sabe para quê? Para no dia 12 nós entrarmos nos templos com festa, celebrando a Páscoa e amém, vendo Senhor, o que Deus vai fazer de sobrenatural nas nossas vidas. Recebe essa palavra, Brasil. Recebe essa palavra. Nós estamos entrando num tempo de jejum, num tempo de oração, num tempo de clamor, num mês profético que é o mês de Abib, mês que começa as ações e as atribuições eclesiásticas, as atribuições do templo lá em Israel. Oh, aleluia. Nós faremos isso para a glória do Senhor. Aleluia. E nunca mais seremos o mesmo. Mas o que eu acho interessante é que Deus apela para a condição emocional, espiritual do povo. Se o fraco não dizer que ele é forte, ele não vence a guerra. Se o fraco se acovardar na sua fraqueza, se Davi se acovardasse na sua pequenez, e não abrisse a sua boca e dissesse, eu posso vencer esse gigante, ele não teria chegado onde ele chegou.
O fraco precisa dizer que é forte. E como é que eu faço isso, pastor? Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nós não podemos querer que as coisas mudem se nós estamos vivendo a mesmice. Para as coisas mudarem na sua vida, você precisa mudar a sua postura, você precisa mudar as suas atitudes. Nós começamos hoje uma mudança de atitude. Faça o jejum. Coloque lá, ó, na porta da geladeira, na sua cozinha, onde você, um cartaz, para você não esquecer. Um bip no seu despertador do celular. Para você se lembrar o tempo todo que você não pode tocar em fermento, que você não pode comer fermento durante esses 7 dias. Do dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o dia 8, nós não comeremos fermento. Quando for dia 9, 10 e 11, 3 dias, nós estaremos nas ruas da nossa cidade, em dupla, em trio, se ajoelhando pelas ruas da cidade, clamando ao Senhor pela intervenção do céu, durante 3 dias. Quero conclamar os pastores de Itagi e o povo cristão de Itagi. Eu quero conclamar aqui os católicos, os evangélicos, você que professa uma fé cristã. Todo o povo de Itagi, nós vamos anunciar isso em carro de som, irmãos. Vamos nos misturar no meio da rua clamando ao Senhor. Porque esse tempo é um tempo que os nossos olhos e o nosso coração precisam estar voltados para os céus. Eu quero conclamar o povo de Deus, a juventude católica, a juventude evangélica, os nossos irmãos, os nossos cristãos, todo o povo, para fazermos um movimento espiritual na nossa cidade. Faça isso aí na sua cidade. Conclame o seu pastor a fazer isso na sua cidade. Vamos mover o Brasil em oração, em clamor e em jejum. E nós veremos o grande livramento que o Senhor vai nos dar. E depois do livramento virá a prosperidade e a bonança. Amém. Presidente, você estabeleceu aí medidas emergenciais para sustentar a nação nesse tempo de crise. Glória a Deus pela sua atitude. Você é abençoado por Deus. Glória a Deus por aqueles que assinaram esses decretos. Mas eu quero te dizer uma coisa, presidente, isso vai ser um acréscimo no orçamento da nossa nação, porque o povo vai prosperar, Deus vai restituir tudo aquilo que está sendo roubado por esse tempo da crise. Amém, eu creio, a colheita virá. Nós fecharemos esse ano com o maior índice de emprego dos últimos 3 ou 4 anos que o Brasil já teve. De carteira assinada. Creia nisso. Se você não tem coragem de dizer essas coisas, eu sou profeta sobre essa nação, eu tenho coragem de dizer. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. E quem tiver fé, vele pela profecia. Deus tem um propósito muito especial com o Brasil para esse tempo. Deus tem um propósito muito especial para com o Brasil para esse tempo. Creia nisso. Mas nós precisamos entrar nesta guerra. Diga ao fraco, eu sou forte. Por isso você precisa dizer, e você precisa entender, que as coisas, elas vão mudar quando nós mudamos a nossa postura. Segundo, entenda uma coisa. Quando eu fiquei 30 segundos assistindo aquele jornal daquela rede de TV ontem, eu disse, meu Deus, são miseráveis, são almas mesquinhas, são terríveis, não tem o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque só fala de crise. A crise pode ser encarada como uma bênção, irmãos. Sabe por quê? Porque a crise sempre traz progresso. Eu digo uma coisa, o SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, médicos que estão me assistindo nesse momento, depois dessa crise do Covid-19, o SUS não será mais o mesmo. Nós teremos milhares de leitos de UTI no Brasil como nunca tivemos antes. A crise é uma oportunidade para o progresso. O nosso sistema de saúde estará muito mais preparado depois desta crise. Vamos pensar nas coisas boas. Nós não seremos mais os mesmos depois desta crise. Deus está resgatando a nossa humanidade e a nossa espiritualidade nesses dias.
A crise traz progresso. Terceiro, como é que eu vou conseguir declarar que eu sou forte? Até nas minhas fraquezas. Entenda uma coisa. A criatividade nasce na angústia. A criatividade nasce quando eu estou numa situação incômoda. A criatividade nasce no meio da guerra. A Bíblia diz que eles tiveram que transformar ferramentas de trabalho em armas de guerra. Porque é no tempo da dificuldade que nós saímos da zona de conforto e começamos a viver novas histórias. Eu quero profetizar que se os seus olhos estão voltados para a crise, Deus vai colocar os teus olhos na direção da oportunidade que Ele está te dando para este mês, para este ano, para esses dias. Esse mês de abril marcará a qualidade de vida que você vai viver em todos os outros anos que ainda viveremos durante esse ano. Deus disse, olha, transformem enxadas em espadas e foices em lanças. Espada é uma arma que nos permite uma guerra próximo, cara a cara, uma luta corporal, uma luta de perto. Flecha é uma arma, lança é uma arma que nos permite uma luta de longe, distante. O que nós entendemos com isso? São duas armas de ataque. Deus está chamando o seu povo para atacar o reino das trevas nesses próximos dias. Armas de ataque, espadas e lanças. A espada é para uma luta próxima. A lança, ela pode ser jogada de longe. Deus está querendo nos ensinar que Ele está nos chamando para uma luta onde alguns níveis de luta nós vamos lutar de perto, outros níveis de luta nós vamos lutar de longe. É na crise que nascem os inventos. É na crise que nascem as descobertas. É na crise que nascem as grandes estratégias. Não lute de longe a luta que Deus te mandou lutar de perto. E não lute de perto a luta que Deus mandou você lutar de longe. Aquilo que você precisar encarar fisicamente, você vai encarar. Precisa sair para trabalhar? Precisa fazer alguma coisa? Não temas. Isso é uma luta de perto. E qual é a luta distante? A luta distante é aquela que você vai lutar no reino do Espírito, onde você vai lançar no reino espiritual oração, jejum, palavras proféticas, para destituir toda a casta de potestades que está atuando sobre a nossa nação, tentando destruir o futuro da nossa nação. Entenda uma coisa, Brasil. O fraco vê a crise. O forte enxerga a oportunidade. Por isso, diga o fraco, eu sou forte. Se os seus olhos estão voltados para a crise, Deus vai te fazer no mês de Abib, no mês de abril, enxergar a oportunidade. Quem supera as crises, supera a si mesmo, sem ter sido superado. Albert Einstein disse algo interessante. Ele dizia que quem atribui as crises aos seus fracassos e penúrias violenta o seu próprio talento e respeita mais o problema do que as soluções. Nós sabemos que os problemas existem, mas a partir do momento que nós passamos a respeitar mais os problemas, nós deixamos de criar soluções. Os problemas são reais, mas os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer nos mostrar. Deus vai trazer soluções, Deus vai trazer bênçãos, Deus vai trazer estratégias, Deus vai trazer vitórias no meio da crise. Diga ao fraco, eu sou forte. Sem crises não há mérito. Zona de conforto não nos impulsiona a crescer, Brasil.
Abril será o mês que marcará o seu ano de 2020 como o tempo das grandes vitórias. Se você olha para as suas mãos nesse momento, você verá que existe nas suas mãos alguma coisa que Deus colocou e que você vai transformar em armas. Pode ser a Bíblia, a palavra de Deus que está na sua mão. Pode ser o talento que Deus te deu. Pode ser a profissão que Deus te deu. Transforme em arma e vamos juntos lutar, porque a nossa nação vai dar a volta por cima. O texto fala sobre armas de ataque. E as armas de ataque são espadas e são lanças. Espadas nós atacamos de perto. Lanças nós atacamos de longe. Com espadas nós atacamos com valentia. E com lança nós atacamos com prudência. Longe e perto. Perto valentia, longe prudência, mas o ataque não pode cessar. O nosso ataque não é contra homens, mas é contra o reino das trevas. E com prudência e valentia, Deus está suscitando um exército de homens, de mulheres, de pessoas de fé, para declararem, bater no seu peito e dizer: no Senhor eu posso todas as coisas. O Senhor é quem me fortalece. Diga o fraco, eu sou forte. Lembrando que a nossa boca determinará a nossa vitória. Se murmurarmos, pereceremos. Mas se fizermos menção ao nome do Senhor, nós venceremos. Diga o fraco, eu sou forte. Eu entendo, eu faço leitura espiritual quando o presidente diz: olha, nós precisamos enfrentar o vírus como homens e não como meninos. Ele está dizendo: nós precisamos enfrentar esta realidade que o país está vivendo como fortes e não como fracos. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te abençoar. Deus vai te guardar. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, te conclamar para essa estratégia que o Senhor nos deu. Entre em contato comigo, entre em contato com o pastor da sua cidade. Pastores da cidade de Itagi, entre em contato com seus discípulos. A partir de amanhã, é uma direção de Deus, eu não estou impondo isso sobre ninguém. Entenda o que eu estou falando. Eu não quero me constituir como líder sobre ninguém. Cada pessoa tem o seu líder espiritual. Cada pessoa tem a sua boca profética, nós respeitamos isso, mas é uma direção de Deus que faz referência ao mês de abril. A partir de amanhã até o dia 8, nós ficaremos 7 dias sem comer fermento. Tudo que tiver fermento, tire da sua alimentação. Faça esse jejum. Você que me ouve de outra cidade, conclame os pastores aí, os padres, as pessoas, os cristãos, para esse tempo de avivamento. No dia 9, 10 e 11, 3 dias, nós faremos momentos de oração pelas cidades. Não pode aglomeração, não tem problema. Nós vamos sair de 2 em 2, de 3 em 3. Nós vamos dividir o nosso ministério em equipes. Você do seu ministério divide em equipes. Juventude. Você que é idoso, que é da faixa de risco, fique em casa, meu irmão. Ore em casa, interceda em casa. Lembra do que eu falei? Que tem lutas que a gente luta de perto e tem lutas que a gente luta de longe. Os idosos, as pessoas da faixa de risco, vão lutar com lanças, de longe, dentro das suas casas. E a juventude, aqueles que podem, vão pegar as espadas, que é a palavra de Deus, e nós vamos para a rua. Dia 9, 10 e 11, 3 dias. Vamos nos ajoelhar pelas ruas da cidade, pelas praças da cidade, de 2 em 2, de 3 em 3, e clamar ao Senhor do meio das ruas da nossa cidade. Os idosos pegam as lanças,
As pessoas de risco pegam as lanças e a juventude pega as espadas. E diga ao fraco: eu sou forte. E se prepare para vivermos o maior derramamento do Espírito que já aconteceu nesse país. Dia 12, quando nós nos encontrarmos nos templos, há de sair o decreto e nós nos encontraremos nos templos para celebrarmos a maior Páscoa que o Brasil já celebrou. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus é contigo. Receba essa palavra. Coloque aí na sua agenda o propósito. 7 dias de jejum. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. 7 dias de jejum de fermento. Dia 9, 10 e 11. Nós sairemos para as ruas da cidade, para nos ajoelharmos nas ruas e praças e clamarmos ao Senhor. Pastora, vem orar conosco em nome de Jesus. Amém, queridos. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em nosso Pai querido, que está cuidando da gente. Diga: eu sou forte. Eu sou Novamente forte. Diga: eu sou forte. Aleluia. Deus, nesta hora eu quero, Senhor, estar orando e entregando em tuas mãos a vida de cada um que está nos assistindo agora e de cada pessoa dessa cidade, Itagi, e do nosso país lindo e maravilhoso, Brasil. Obrigado, Senhor, porque nós somos brasileiros. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos o teu amor pelo Brasil. Senhor, que tu esteja em nome de Jesus, gerando no coração de cada pessoa, de cada cristão, de cada pessoa que crê no Senhor, intimidade contigo, Pai. Que haja intimidade a ponto das pessoas discernir as coisas, terem visões, a ponto das pessoas começarem a ver as coisas espirituais, a ponto das pessoas verem anjos. Deus querido, Pai amado, nós oramos para que, Senhor, a comunhão, a unidade esteja em nosso meio, esteja nos lares, que haja unidade entre esposo e esposa, filhos e pais, irmãos, que haja unidade entre os irmãos na fé, que haja unidade entre cada um dos seres humanos, que haja unidade e comunhão, Senhor. Ah, Deus, que nesse tempo o Senhor possa entrar com a tua provisão no nosso país, a tua provisão financeira na vida de cada um. Eu creio que ao passar essa temporada, o Senhor vai levantar homens e mulheres, empresários. O Senhor vai fazer coisas grandes na vida de cada pessoa, nas finanças, porque nós cremos em Ti, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê saúde emocional, física, espiritual para todo mundo. Que cada um, Senhor, possa estar em nome de Jesus sendo cuidado por Ti. E a resposta é a mesma que Deus trouxe. Que o Senhor possa estar em nome de Jesus sendo a voz principal na vida de cada um. Porque Ele é Jesus.
Pai, obrigado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado com alimento espiritual, um maná espiritual. Que nunca falte maná espiritual na tua vida. Deus, nunca deixe faltar o maná espiritual, o alimento espiritual na vida das pessoas. Eu clamo, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo nosso país. Nós não, em nome de Jesus, não vamos entrar na falência, porque Deus cuida do Brasil. Não vamos, em nome de Jesus. Nós profetizamos vida no Brasil. Nós profetizamos cura no Brasil. Nós profetizamos milagre para o Brasil. Aleluia. Nós profetizamos sobre o Brasil. Aleluia. Porque a nossa língua tem o poder de abençoar. A tua palavra diz isso. E nós vamos profetizar sobre o nosso Brasil. Rios de águas vivas. Restauração, renovo, rebalabacheiro, maiandás. Ora aqui, Pai. Ora. Ah, Pai querido, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és lindo, Tu és belo, Tu és maravilhoso. Que cada um sinta a paz que o Senhor dá. Que cada um sinta o amor que o Senhor dá. O cuidado que só o Senhor dá. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só para você guardar no seu coração. Amém, Senhor. Nós não fazemos nada que não somos orientados por Deus e que não tenha respaldo bíblico. Aleluia. Êxodo 23:15. Deus disse ao povo: a festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermentos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de abril. Porque nele vocês saíram do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim, diz o Senhor. O outro texto para você guardar no seu coração, pastora leu, Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Proclamai isto entre o meu povo, preparai para a guerra, levantem os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga o fraco: eu sou forte. Aleluia. Aleluia. 7 dias de jejum de fermento. Dia 9, 10 e 11. Oração pelas ruas da cidade, de joelhos. Onde você estiver, na cidade que você estiver, conclame os líderes espirituais da cidade para fazer isso. E dia 12, nós estaremos reunidos nos templos para a maior Páscoa que já foi comemorada no Brasil. Deus te abençoe. Beijo no coração. Diga o fraco. 1, 2, 3. Eu sou forte. Aleluia. Beijo no coração. Tchau. Dá tchau, Samuelzinho. Dá tchau lá. E viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há um sol em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Declare isso, declare. Há um médico em Gileade,
Gileade, vem sobre mim para curar. Você hoje. Restaura a filha de Sião. Esse texto está em Jeremias. E Jeremias olhava a ferida do nosso povo, a ferida do povo daquela época, e via a ferida dos pecados, da imoralidade, da idolatria, da apostasia, quantos deixando, abandonando a fé, da injustiça social. E ele, como profeta, condenava a religiosidade, tantas coisas que têm sido abominações aos olhos do Senhor na sociedade daquele tempo e dos nossos dias. E ele clamava: será que há remédio para sarar a filha do meu povo? E hoje nós olhamos e a resposta é a mesma que Deus trouxe por meio de Jeremias. Sim, há um bálsamo, há. Por quê? Porque Ele é Jesus, é o médico dos médicos, Ele é o remédio, Ele é o bálsamo de Gileade. Ele se fez ferido por nós, Ele se fez ferido pelas feridas das nações, pelas maldições, pelos pecados.